anunciamos Jesus, vai para o ar. A formação integral é fundamental para que os cristãos leigos e leigas cresçam na fé e no testemunho, sejam fermento do Evangelho na sociedade. Esse livro aqui é um livro muito importante para a gente, né? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, é um documento 105 da CNBB. Marco André é membro do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e é um dos professores do curso de extensão Doutrina Social da Igreja, que visa formar os leigos. Nós temos no Brasil um organismo para lidar com essa grande maioria da igreja no Brasil, que são os leigos e as leigas. Então, é uma organização para que a gente possa pensar a missão do laicato, pensar a nossa missão dentro e fora da igreja, articular, auxiliar a nossa igreja nessa questão não só da missão, mas do trabalho pastoral. Um dos papéis nossos, né, do CNLB, do Conselho de Leigos, é a formação nossa, do laicato. Então a gente busca dar formação em várias coisas, na missão do leigo, na vocação laical, e um dos cursos que nós assumimos é a doutrina social da igreja, onde a gente passa por toda a disciplina da doutrina social da igreja, começando brevemente pelo histórico e depois encerrando com uma reflexão sobre o que é a doutrina social da igreja hoje no mundo. É formar os cristãos leigos e leigas na doutrina social da igreja. Então, a igreja, católica, ela pensa a nossa sociedade, ela pensa a gente socialmente, ela escreve sobre isso, ela fala como que a gente deve agir no mundo, qual que é a opinião dela em relação à pobreza, em relação à riqueza, em relação à propriedade, em relação à organização estatal, em relação ao emprego. Então, ao longo da sua história, ela foi escrevendo sobre isso. Isso é o que nós chamamos de doutrina social da igreja. Marco contribui para transformar a igreja e o mundo através do curso e também de atitudes nos ambientes sociais. Eu sou casado, sou pai de 3 filhos, eu me preocupo muito com a educação deles. Acredito, primeiramente, se eu mantiver uma boa relação com minha esposa, de amizade, de respeito, em casa uma harmonia, e pelo menos esses 3 meninos foram meninos onde pensam de alguma maneira no bem comum, valorizam os valores do reino, pensam na partilha, pensam no amor ao próximo, de alguma maneira, assim eu estou contribuindo com o mundo. Então esse é um exemplo de influência e mudança no mundo, às vezes bem micro, pequeno. Mas eu trabalho, e no meu ambiente de trabalho é uma outra oportunidade de transformar o mundo. Então eu sou gerente de TI, e lá eu tenho pessoas que eu me relaciono, eu tenho funcionários que trabalham comigo. Então, nas relações, procurar ser o mais cordial possível, humano possível. Lembrar que quem trabalha depende daquilo para o seu sustento. Então, o trabalho é muito importante. Então, essas são possibilidades de a gente transformar o mundo e estar atuante. Lembrando que sozinho eu faço muito pouco. Então, tem que estar sempre junto. É por isso que eu lembro sempre do meu pessoal do Conselho de Leigos, que é um que a gente convive bastante, mas eu tenho outros grupos onde eu participo, comunidade, né? Santo Antônio, onde eu participo também. São pessoas que, de alguma maneira, no dia a dia estão sempre lutando por um mundo melhor. Através do diálogo e da escuta, ele trabalha o acolhimento do outro. Essa questão do acolhimento e do diferente, né? Então, está na raiz do CNLB, né? A gente discute muito isso e tenta ser o mais amplo possível. E é um debate complicado hoje em dia, né? Porque às vezes a gente vê na nossa sociedade está um pouco raivosa, né? Às vezes. Então, se um tema pequeno vai discutir, por exemplo, um tema racial, às vezes tem um favor, tem um contra, e se mistura partido político, né? De alguma maneira, o que a gente tenta pregar é que nós somos seres humanos.
e que a mensagem de Jesus é acolhedora do ser humano. Papa Francisco afirma que cada cristão consciente de seu batismo deve afirmar que é uma missão na Terra e que está no mundo para isso. Como batizado, é lutar e viver pelo reino de Cristo, né? De igual maneira, compreendendo o reino de Cristo como o reino da partilha, o reino do amor ao próximo, o reino de respeito às coisas de Deus. Então, quando Jesus deixou lá 2 mandamentos minimamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no dia a dia, tentar viver isso. Mas, se perguntar para mim, assim mesmo, que eu gostaria muito assim, de dedicar a maior parte do meu tempo, seria que a gente tivesse um mundo um pouco mais justo, um pouco mais igual. Como eu disse anteriormente, que a gente pudesse ter todo mundo comendo pelo menos 3 vezes ao dia, minimamente um teto para viver, né? Que a partir daí aí a gente vê as diferenças. Aí tem gente que trabalha um pouco mais, gente que trabalha um pouco menos, tem gente que tem mais condição, e aí avança mais, né? Mas que a gente, pelo menos aquela condição humana básica de se vestir, de comer, de não ter sede, de ter um abrigo, essa acho que seria a minha missão principal, né? É o que mais às vezes me aflige quando eu vejo no noticiário que a gente às vezes tem gente ainda que não come no nosso país, e não é porque ela não quer, ela quer, é porque às vezes as condições não deixam, né? Vou falar agora do mundo do trabalho. No centro do trabalho está o ser humano. Nós não existimos para trabalhar, trabalhamos para existir. Sim, o trabalho dignifica o ser humano. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. O trabalho é digno e é fonte do ganha-pão. Mas temos que estar atento para que nele esteja presente a justiça de Deus, o respeito aos direitos de cada pessoa. E assim o trabalho seja realmente para edificar, porque é triste verificar que em pleno século XXI, terceiro milênio da era cristã, haja ainda trabalho escravo. E aqui, muito mais perto de nós do que imaginamos, pessoas que se aproveitam da necessidade daquele homem, daquela pessoa fraca e do seu poder para se enriquecerem à custa do suor daquele frágil, daquela pessoa que não consegue se defender. Isso clama aos céus. Isso toca o coração de Deus. Então, agir para que haja mais justiça no mundo do trabalho corresponde àquilo que é a vocação própria do leigo e da leiga. Pois o mundo da cultura, as ideias passam pela cultura, pela educação. Como é importante a presença de leigos que, nos diversos aspectos do mundo da cultura, torne o mundo mais belo, mais profundo, se aprofunde a sua consciência do belo, do bom. Como é importante leigos e leigas que ajudem as pessoas a serem melhores a partir dos instrumentos que lhe possibilitam a educação. Uma educação que seja para todos. Nem todo mundo pode fazer todos os estudos, mesmo porque nem todos têm vocação e gostariam, mas que seja dada a possibilidade a cada pessoa do mínimo indispensável para poder ser o sujeito da sua história. Um outro areópago, o mundo das comunicações. Como é importante, a gente sabe que esse mundo muitas vezes está em mãos poderosas que não têm os valores do Evangelho diante de si. Tem sim o do enriquecimento, a qualquer custo, mesmo destruindo valores, mesmo empobrecendo consciências. Então, como é importante aqueles que atuam, cristãos, leigos e leigas, que atuam nas comunicações, como é importante aproveitá-los para difundir o bem, a bondade e o amor. E aqui volto a destacar o papel do jovem nas redes sociais. Essa força poderosa que se alastra de uma forma surpreendente, fazer com que esse instrumento e essa rapidez seja para difundir o bem, não o egoísmo, não a destruição de pessoas, não para um enriquecimento pessoal, mas para enriquecimento, para nos mostrar os valores do Evangelho
e torná-los conhecidos para aqueles que só frequentam esses meios e que não vão ouvi-lo de outra maneira. Enfim, nós poderíamos lembrar algo que está muito no coração do Papa, a terra como casa comum. Sim, nós sabemos que a terra é o nosso lar, mas nem sempre estamos cuidando desta terra como bons jardineiros. E o Papa tem feito um apelo para cuidarmos, respeitarmos a natureza, respeitarmos esse mundo que Deus nos deu, mas para todos, para que saibamos e possamos dar às gerações futuras uma terra ainda mais bonita do que aquela que encontramos, e não uma terra mais poluída, mais destruída, por causa do desejo de enriquecimento de alguns. Veja, irmãos, alguns dos muitos campos de atuação dos leigos e leigas. Abre-se, pois, um espaço assim de trabalho imenso para você. Mas lembre-se, na medida que você viver a sua vocação e missão, a graça de Deus o acompanhará, porque é Ele que o envia, é Ele que a envia para irem no mundo, no coração do mundo, com a mensagem do Evangelho. E a graça de Deus se multiplicará em seus trabalhos. Desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.